Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo devocional, graças a Deus. Graças a essa presença santa que nos abraça, nos coloca no colo. É graças a essa presença que você e eu estamos de pé. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por tua doce presença, muito obrigada por tua palavra, muito obrigada por teu agir sobre nós, entre nós. Nos ajuda a guardar a tua palavra no nosso coração. Abençoa o dia, a vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora nesse devocional. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 9. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Disse Davi: Não há outra melhor. Dê-me essa espada. Esse foi o encontro entre Davi e Aimeleque, o sacerdote de Nob. Davi, nesse contexto, está exatamente fugindo dos ciúmes, da fúria de Saul. Mas quando Davi chegou em Nob, ele não disse que estava fugindo. E falou com o sacerdote: Você pode nos dar pão? E o sacerdote falou: Davi, nós só temos o pão ungido, o pão da presença do Senhor. E Davi disse: Dê-me esses pães. E ele falou: Olha, vocês não estiveram com mulheres por causa do rito religioso, porque não podia. E Davi falou: Não, estamos todos limpos, não encostamos em mulheres. E Aimeleque foi tão generoso e deu o pão da presença para Davi, porque a necessidade de Davi era muito grande. Aimeleque entendeu que havia uma urgência naquele pedido e Deus também abençoou essa decisão. E depois eles estavam conversando e Davi sabia que precisava de armas, porque Saul vinha atrás com exército atrás dele. Então foi nesse momento que Davi perguntou: Você tem aqui alguma espada? E Aimeleque, sendo um sacerdote tão generoso, disse para Davi: Olha, Davi, eu só tenho aqui a espada que você matou Golias. E por que, mais uma vez, eu digo generoso? Porque era a única espada que tinha naquele momento, naquele lugar. E Davi, vendo a necessidade por causa da fuga de Saul, disse: Dá-me essa espada. Não há espada melhor do que essa. E Aimeleque deu essa espada para Davi. Naquele momento, a espada que Davi matou o gigante Golias tinha um significado ainda maior. Porque quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele não estava com aquela espada nas mãos. Ele estava com 5 pedrinhas e ele foi ao gigante em nome do Deus de Israel. E sabe, irmãos, algo ainda mais interessante é que enquanto Davi estava fugindo de Saul, encontrou-se com Aimeleque, Davi não disse que estava fugindo. Davi não disse nada do que Saul estava intentando contra a sua vida. Davi disse: Eu estou aqui a cargo do rei, eu estou com pressa a sair sem armas, eu preciso de algo. E a única coisa que tinha era algo que ele mesmo já tinha usado para destruir um inimigo. Davi não perdeu tempo falando as coisas que Saul estava fazendo e intentando contra ele. Davi se ocupou em escapar por sua própria vida. Davi buscou estratégias para se livrar daquela situação e ele conseguiu. Deus usa pessoas, situações, Deus usa armas que nós já conhecemos para enfrentar desafios diferentes. Era a mesma espada que ele usou contra o Golias, mas agora essa espada que estava nas mãos de Davi não era mais para atacar um inimigo que estava desafiando o exército do Deus vivo, mas era para se defender. Há armas que o Senhor nos dá para ataque, há armas que o Senhor entrega nas nossas mãos para defesa. E como nós percebemos a diferença? Só se estivermos alinhados com o Espírito Santo, com os nossos pensamentos
pensamentos no céu, fazer o que ele fez, não perder tempo falando das coisas ruins que Saul estava intentando contra a sua própria vida, por ciúmes, por inveja. Davi decidiu sobreviver, fugir de toda aquela loucura de Saul. E a pessoa que ele encontrou foi um sacerdote. E mesmo assim, ele não desabafou. Ele não falou nada de ruim contra Saul, mas ele buscou uma fuga inteligente. Fuga inteligente porque ele percebeu que por aqueles caminhos que ele estava fugindo de Saul, ele não podia fugir desarmado. E essa espada que ele mesmo tinha usado contra Golias voltou para as mãos de Davi mais uma vez. Coincidência? Não. Não tem coincidência quando nós vivemos uma vida consciente, alertas aos sinais que o Senhor vai nos dando. O Senhor é um Deus de sinais, de estratégias. O Senhor mesmo prometeu nos últimos dias: os jovens profetizarão, os anciãos terão sonhos. É promessa do Senhor nos alertar sobre as coisas que precisamos estar atentos no nosso dia a dia. Mas, infelizmente, essa história não acabou bem para Aimeleque e todos aqueles sacerdotes, porque Saul descobriu que ele ajudou Davi e mandou tirar a vida de todos os sacerdotes. É muito triste? É muito triste, sim, porque nós vemos como a maldade ultrapassa os limites do pessoal. Aimeleque e todos aqueles sacerdotes foram vítimas, assim como Davi também teria sido vítima se Saul pudesse fazer as coisas que ele pensava. Mas vamos prestar atenção em um detalhe. Nós temos um pai que é zeloso. E quando falamos de histórias bíblicas de Davi e de Saul, quando falo de Saul, não pense em uma pessoa específica, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Pense no mundo espiritual. Pense em tudo que está desalinhado de acordo com a palavra. Confronte tudo com a palavra de Deus. Está em desacordo com a Bíblia, então não está de acordo com a vontade do Senhor para você, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos ajude, nos dê estratégias diferentes, que armas que você já usou no passado volte para as suas mãos com a destreza de um guerreiro. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua santa e gloriosa palavra. Nos ajuda a nos mantermos firmes, Senhor. Firmes na fé, na perseverança, firmes no amor. Que os nossos corações estejam alinhados com o teu. Pai, alcança em nome de Jesus o coração dos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe. Que eles tenham estratégias do céu para vencer o pecado, Senhor. Que eles tenham ousadia no Espírito Santo para escolher viver para a tua glória. Nós te agradecemos, Senhor, pelas vitórias na saúde, na família, nas finanças. Nós te agradecemos porque em ti nós já somos mais do que vencedores. Continua abençoando o dia, a vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. E continua conosco pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado, abençoado, cheio da presença do Espírito Santo na sua vida e na vida da sua família. Fiquem todos com Deus, um abraço e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, às 6h30. No próximo devocional, nós vamos meditar na vida de um homem que evitou uma guerra se fingindo de louco. Até o próximo vídeo.